Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 1 ao 17. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, fala, pera aí, pastor. Eu espero, pastor. Diz assim o texto. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsasse os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, se o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é do Senhor. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições e permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Deus querido, no nome de Jesus, fala conosco. A tua palavra pode preencher, ó Pai, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma. Então, no nome de Jesus, ministra os nossos corações nessa noite, para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre vencendo o medo do amanhã. Nós estamos numa época de muito medo. Estamos em um momento onde o medo tem imperado sobre a sociedade atual. A gente tem medo de tudo, irmãos. Quando a gente olha para o amanhã, as nossas perspectivas são extremamente baixas. Quando que o Brasil vai melhorar, irmãos? Glória a Deus. Amém. Obrigado. Quando que o Brasil vai melhorar? Difícil. Quando você vai conquistar aquele emprego para ganhar R$ 10.822,85 por mês? Eu estou profetizando aqui. Se nós olharmos friamente, difícil com a situação que o país está. Pita, só coloca retorno para mim, por favor. Obrigado. É difícil. Quando nós olhamos a violência em que
que estamos no mundo. Basta olhar agora o que aconteceu foi Los Angeles, lá no Mandalay Bay, Las Vegas. É que eu conheço todo aquele território ali. Basta olhar o que aquele homem fez. Um homem com um monte de armas, um senhor de idade, decide matar pessoas. Por quê? Porque decidiu matar. Quando nós olhamos as ameaças do ditador coreano lá, o Kim Jong-un, meu Deus do céu, aquele homem é doido, ele é louco. Ele não está possuído por nenhum demônio, acho que ele possuiu demônios, não é possível. Quando nós olhamos casos próximos da gente aqui, é gente que se perde no Rio de Janeiro, entra numa comunidade e morre. Por quê? Porque entrou, morreu. Estava vendo terça-feira a insanidade de alguns pais no Piauí. Alguém viu os pais que deixou a criança lá? Os pais foram visitar um estrupador. O cara está preso por crime de estupro. E eles levaram um filho de 13... Eu li uma matéria 13 anos e na outra eu li 11 anos. Então vamos dizer que tem 12, né? Ficar no meio. Eles levaram uma criança, um adolescente para visitar esse amigo do pai. Chegou lá, o casal saiu e deixou o filho na cela para passar a noite lá com o preso. Queridos, olha o absurdo em que a gente chegou. O homem estava preso por abuso de menor. Como que um pai deixa um filho menor numa cela com um homem desse? Então, quando a gente olha para o mundo, a gente fica desesperado. Olha para o terrorismo, dá desespero. Aí a gente vai afunilando. A gente olha para a situação política do Brasil, dá desespero. A gente começa a olhar mais perto, a gente começa a olhar para o nosso emprego, dá desespero. A gente começa a olhar para o caminho que os filhos estão tomando, dá desespero. A gente começa a olhar para questões que estão à nossa volta, dá desespero. A gente olha para o casamento, dá desespero. Eu sei que não é o seu caso, amém? Você está com a esposa aí, olha para ele e fala, não é nosso caso não, né? Eita Jesus eterno. Vamos prosseguir, né? Glória a Deus. A gente está numa cultura do medo, irmãos. A gente tem medo de sair de casa. A gente tem medo de sair à noite. A gente tem medo de quem se aproxima da gente. Agora a pergunta que fica é, como que a gente vence esse medo? Como nós vencemos o medo daquilo que não chegou? É o medo da doença. É o medo do exame que a gente vai fazer. É o medo de ir na consulta médica. E às vezes a gente nem vai porque a gente não quer ouvir o que o médico tem para dizer. Como nós vencemos o medo do amanhã? Essa é a questão. O texto que nós lemos fala a história do rei Josafá. Um rei que era um homem de coração muito bom, mas que tomou decisões erradas. Ele fez aliança com Acabe. Foi uma decisão muito errada da parte dele, porque Acabe era totalmente desviado. Mas ainda assim, Josafá tinha um coração bom. Não era uma pessoa má. E Deus levou isso em consideração. Josafá está reinando, e de repente 3 povos se juntam para guerrear contra ele. E ele tem a notícia, Josafá, está chegando um exército, irmão, um exército grande, muito grande, está vindo para derrotar você. Josafá fica com medo. Ele apregou um jejum em Judá e Jerusalém. Reúne o povo e faz uma oração a Deus. Essa oração de Josafá é respondida por Deus. Deus fala a Josafá, não fica com medo, não precisa se preocupar, porque essa luta não é sua, essa luta é minha. Você vai sair para a batalha, mas você não vai precisar lutar, porque eu vou estar com você. Agora, eu olho para essa ameaça que Josafá recebeu, e olho para a oração dele, para a resposta de Deus. Tem algum segredo nessa oração. Ele estava numa situação de muito medo do que estava para acontecer. Ora e Deus responde desse jeito. Então tem alguma coisa nessa oração que a gente pode aprender. Como a gente vence o medo do amanhã, o medo do que está por vir, o medo de situações que nos ameaçam? Eu quero aprender com você junto a partir dessa oração de Josafá.
Primeira coisa que Josafá faz quando ele vai orar, ele começa a oração no verso 6, e ele começa assim: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Josafá não começa a oração dizendo assim: Deus, o inimigo falou que está vindo aí, Deus. Deus do céu, tem 3 exércitos aí, Deus, eu sou um só. Deus do céu, eu errei lá atrás, eu fiz uma aliança com Acabe, meu Deus, agora isso é retaliação do diabo, meu Deus do céu, me perdoa, eu quebro o que eu fiz no passado. Não. Josafá começa a oração lembrando quem é o Deus que está ouvindo a oração dele. Ele começa a oração dizendo assim: Deus, peraí, eu tive uma notícia que tem vindo 3 exércitos aí, mas não és tu que estás no céu acima de todos? Não és tu que reina sobre todos os reinos do mundo? Na tua mão, Deus, está força e poder. Ele começa a oração lembrando quem é o Deus que está ouvindo a oração que ele está fazendo. Sabe por que o medo nos paralisa às vezes, irmãos? Porque nós nos esquecemos quem é o Deus que está nos ouvindo. Eu quero te lembrar de alguma coisa. Deus chegou aqui na terra e estava um caos isso daqui. E ele falou assim: olha, haja luz, e houve luz. Só porque ele falou, teve que acontecer. Deus é um Deus que a Bíblia diz assim: ele chama o exército celestial, ele chama cada estrela pelo nome, e elas têm que comparecer diante dele. Deus é um Deus que mediu as águas do mundo todo com as mãos. Oceano Índico está aqui, na mão. O Deus que nós servimos, irmãos, quando o povo foi liberto do Egito, estava em frente ao mar. De um lado montanha, do outro montanha, na frente o mar, atrás Faraó. E o povo preocupado, achando que ia morrer, e Deus falou: Moisés, diga ao povo que marche, toca nas águas. Moisés toca nas águas, o mar se abre, e o povo passa com os pés enxutos, irmãos. Alguém diz que, na verdade, foi um fenômeno natural que aconteceu. E eles passaram com os pés enxutos, mas por algo natural, não foi um milagre divino, é que acontecia mesmo. E na verdade, não eram os pés enxutos, as águas ficavam nas canelas, não secava. Alguém disse isso daí. Se for, glória a Deus. Porque então, a Bíblia vai nos dizer que quando o exército de Faraó vai passar, eles morrem afogados. Então eles morreram afogados com a água na canela. O milagre ficou maior, irmão. Queridos, esse é o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que um homem estava guerreando, e esse homem falou assim: ô Deus, está acabando a luz aqui para nós, e se escurecer a gente perde. Então sol, para aí! E a Bíblia diz que o sol parou. Deus parou o sol, irmãos, por causa de um homem que clamou. A Bíblia diz que um anjo do Senhor em uma noite matou 186 mil soldados. Matou 186 mil. Um anjo do Senhor. Esse Deus encarnado em Jesus Cristo chega diante de Lázaro, 4 dias morto, já estava fedendo, e fala assim: ô Lázaro, sai para fora. Ele não perguntou se dava tempo de restaurar os órgãos, ele não perguntou o porquê do cheiro ruim, ele não perguntou se estava tudo inteiro dentro de Lázaro, não, ele só falou: sai. E Lázaro teve que sair, porque quando ele manda, as coisas acontecem, irmãos. É um Deus que chega a 10 leprosos diante dele e fala: Jesus, nos cura. E ele fala: ó, vão se apresentar os sacerdotes. Mas para quem que o senhor falou? Para quem pediu? Não, os 10, vai os 10, pode ir os 10. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, os 10 foram curados, irmãos. Jesus não precisou tocar, ele só falou vai, e a cura aconteceu. Nós servimos a esse Jesus que morreu, mas olha só, morto, ele matou a morte e ressuscitou. Oh, queridos, esse é o Jesus que a gente serve.
Aí Paulo vem em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55 e faz aquele cântico maravilhoso. Onde está a morte, a tua vitória? Você que amedrontava a gente. Você que sempre foi a perseguição do homem, porque quando o homem peca, ele passa a morrer. Aí vem Jesus morto e mata ela, ele olha para ela e fala assim, e agora? E agora? Tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus, aleluia! Josafá entende isso, irmão. E ele começa a orar não falando do que está por vir, ele começa a orar lembrando quem é o Deus que ele serve. Vai para essa consulta médica lembrando quem é o Deus que você serve. Vai para esse problema que você está enorme no trabalho lembrando quem te colocou lá, querido. Vai para essa reunião que você está com medo, porque é o diretor da empresa. Meu Deus, eu vou encontrar com o diretor. Quem tem que ficar com medo é ele, porque quem vai com você é grande, querido. Se a gente quer vencer o medo do amanhã, a gente tem que começar a lembrar quem é o Deus que nós servimos. A gente se esquece, a gente acha que a gente está orando para um Deus que vence no último minuto, sabe? Às vezes a gente ouve umas orações, irmãos, que dá essa impressão. Às vezes parece que Jesus e o diabo estão no mesmo ringue, e o diabo está batendo em Jesus, e a gente está, pelo amor de Deus, Jesus, reage, Jesus, levanta a guarda, Jesus, parece que Jesus está... Não, irmão, ele nunca perdeu o controle da situação, ele continua sendo todo poderoso, soberano, maravilhoso, criador dos céus e da terra, ele é Deus. Lembra quem é o Deus que você serve, querido. Lembra. Quando for apresentar seus filhos ao Senhor, ao invés de falar do problema dos filhos, fala para você mesmo, quem é o Deus que você serve? Josafá começa essa oração, lembrando quem é o Deus que ele serve. Para vencer o medo do futuro, começa a lembrar quem você serve. Para vencer a depressão, lembra quem você serve. Para vencer problema com os filhos, lembra quem é que você serve. Para vencer o problema de saúde, lembra quem é que você serve. A gente sabe de tudo da nossa doença. A gente pesquisa tudo na doença. A doença é assim, o estágio primeiro dela é esse, a gente tem que tomar o remédio por tanto tempo, aí depois se não der jeito vai tentar outro tratamento. Aí eu vi alguém que teve a mesma doença e a pessoa morreu, e é sempre tragédia, a gente sabe de tudo da doença. Quando a gente vai contar para alguém que a gente está doente, a gente já fala tudo da doença. Muda a história. Você pode saber sobre sua doença, mas saiba primeiro sobre quem é o seu Deus, querido. Ele é bem maior que essa doença. Basta uma palavra dele, querido, e tudo muda. Josafá começa lembrando quem é o Deus que ele serve. Depois de lembrar quem é o Deus que ele serve, a oração prossegue no verso 9. E ele diz assim, no verso 8, ele diz assim, ó: eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Olha o que Josafá faz aqui. Esse trecho da oração dele, ele está citando a oração de consagração do templo que foi feita por Salomão. Lá no capítulo 6, que Salomão faz a oração de consagração do templo, no verso 24, Salomão fala: Senhor, se nós pecarmos contra ti, e vier contra nós espada, peste ou fome, nós nos voltaremos para este templo, clamaremos ao Senhor, o Senhor nos ouvirás, e o Senhor nos salvarás. Isso daqui não vem de Josafá, isso aqui vem das escrituras que Josafá conhecia. Já estava registrado nas crônicas dos reis passados. Então o que Josafá faz aqui na oração? Primeiro ele lembra quem é o Deus que ele serve. Depois ele começa a lembrar as promessas desse Deus. Ele começa a citar a palavra que já tinha sido escrita aqui. Ele começa a lembrar aquilo que era a promessa. Se nós voltarmos para o templo e clamarmos ao Senhor, o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Para vencer o medo do futuro, irmãos, para vencer o medo do amanhã, a gente tem que lembrar quem é o Deus que nós servimos, mas também nós precisamos lembrar das promessas e da palavra que esse Deus já nos prometeu.
daquilo que já está escrito aqui. Às vezes a gente espera uma profecia, eu acredito em profecia, não há problema nenhum quanto a isso. Às vezes a gente espera um irmão ter um sonho, ter uma visão a respeito das nossas vidas, e a gente vem para o culto falando: Deus, usa alguém para falar com a gente, usa alguém para falar comigo, usa alguém para falar comigo. Quando na verdade tudo que nós precisamos já está escrito aqui. Se Ele quiser usar, bem, mas se Ele não quiser usar, tem promessas maravilhosas para mim e para a sua vida aqui, querido. Nós precisamos lembrar delas. Qual que é o problema? Qual que é a situação? Eu estou com medo dos ataques que estão acontecendo, estou com medo da violência que está acontecendo. Salmo 91, verso 7, diz que nós estamos no meio de uma batalha sangrenta. Diz que a gente está no meio de um território onde tem sangue para tudo que é lado. Diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 1000 pessoas, 1000 cadáveres. 10.000 cairão à tua direita. Olha o cenário de sangue, violência para tudo que é lado. Mas tem uma coisa: você não será atingido. Se lembra dessa promessa, irmão? Ele ainda continua dizendo: ao teu respeito, Ele dará ordem aos anjos dele para que te guardem. Se lembra da palavra de Deus? Se o que está tirando sua paz é o medo da violência, se lembra do Salmo 91, lê o Salmo 91 inteiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Olha só, o Onipotente está aqui, fazendo sombra. Fazendo sombra. Na sombra dele, vai descansar. Ou seja, o Onipotente está aqui guardando e a gente está aqui embaixo. Obrigado, Onipotente, aleluia. Descansa o coração. Se o problema é medo da violência, recorre à palavra de Deus. Se o problema é que você está numa situação enrascada, você não vê saída para lugar nenhum, não sabe como resolver, lembra do Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para o monte, para os montes, de onde me virá o socorro? Naquela época os montes eram lugares de adoração, e o salmista está olhando para um monte de imagem, para um monte de altar, para vários deuses, e está falando: meu Deus do céu, eu olho para isso aqui, e de onde que vem minha resposta? De onde me vem o socorro? Ele para de olhar para o monte, que é um problema ali, ele olha acima do monte, e ele vê os céus. Ele fala: eu já sei, meu socorro não vem disso daqui não. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se está numa situação sem saída, lembra que o seu socorro não vem de mãos humanas. Sua resposta não está na mão do patrão, não está na mão do médico. Sua resposta não está na mão de ninguém dessa terra. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, que quando manda, tem que obedecer quem quer que seja, querido. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Se lembra da palavra dele. Qual que é o problema? É o pecado. Está com culpa por causa do pecado? Não consegue ver mais esperança porque você errou, pisou na bola? Salmo 103, do 1 ao 3, diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele perdoa, querido. Ele perdoa. Isaías 43, verso 15, se eu não me engano, se estiver enganado, você lê Isaías 43 inteiro, está lá. Ele diz assim: eu mesmo, o Senhor, é quem perdoa os teus pecados, e deles não me lembrarei mais. O Senhor já esqueceu, e você está aí remoendo, está achando que amanhã vai ser ruim, por causa de algo que aconteceu no passado. Está achando que sua vida está fadada a ser um fracasso por causa de um erro do passado. Olha aqui, Josafá tinha errado. É Isaías 43, 25. Isso aí. Josafá tinha errado, tinha feito aliança com Acabe. Mas ainda assim Deus conhecia o coração de Josafá, irmão. E ainda assim Deus o perdoou. E ainda assim Deus batalhou por ele. Qual que é o problema? O problema são os filhos que estão dando problema? Filho é uma bênção, amém ou não? Louva a Deus pela vida do seu filho.
Louva a Deus pela vida do meu filho, irmão. Estava conversando hoje com a Sara, a gente estava saindo daqui. Eu estava falando com ela, olha, eu entendo e respeito os casais que não querem ter filho. Dá trabalho. Dá trabalho. Irmão, a gente precisa ser sincero, amém ou não? Dá trabalho, não é fácil. Mas eu não conseguiria me ver sem o meu filho. Filho é uma bênção, né não? Eita, que coisa linda. Ele devia estar aqui para ouvir isso, né? Uma declaração dessa. Mas às vezes a gente começa a enfrentar problemas com os filhos. Eles crescem. O meu tem 3 anos, mas eu já fui um filho que cresci no meio do caminho aí. Enfim. A gente precisa se lembrar do que a Bíblia diz sobre os filhos. Salmo 127, verso 3, diz que os filhos são herança do Senhor. São herança de Deus. E o verso 4 diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Flecha nas mãos do guerreiro por 3 motivos. Primeiro é que o guerreiro lança a flecha muito além dele. Então os nossos filhos é para ir muito além do que a gente foi. Eu não quero que o João seja igual a mim. Misericórdia, eu oro falando, Deus, não deixe meu filho ser igual a mim não. Quero que ele seja muito melhor do que eu. Quero que ele vá muito além do que eu. Se Deus quiser, seu filho não vai ser igual a você, ele vai ser bem melhor que você. É muita arrogância você falar misericórdia, igual a mim tá bom. Então ele é como flecha na mão do guerreiro porque ele vai muito além da gente. É como flecha na mão do guerreiro porque depois que o guerreiro solta a flecha, ele não tem mais controle sobre ela. Então chega um momento que a gente tem que tirar o filho da aljava e soltar, irmão, e a gente não tem mais o controle. Não tem. Mas é como flecha na mão do... Vamos definir aí, vamos definir. É como flecha na mão, algumas versões diz valente, em outras versões diz guerreiro. O guerreiro eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender o que eu quero falar aqui. Então os filhos é como flecha na mão do... Não é na mão do padeiro. Não é como flecha na mão do pastor, não. É como flecha na mão do guerreiro, porque guerreiro sabe como usar uma flecha. Padeiro não. E o que acontece? Quando o guerreiro lança a flecha, ele perde o controle sobre ela. Mas como ele sabe o que está fazendo, aconteça o que acontecer no caminho, a flecha vai chegar no alvo no fim. Deu para entender? Você não tem o controle da trajetória, mas Deus colocou na sua mão, guerreiro. No final ela vai acertar o alvo, descansa o coração. É como flecha na mão do guerreiro. O final é certo. Fique em paz. Qual que é o medo do amanhã? O medo do amanhã é as finanças? O medo do amanhã é que você não vai conseguir comprar uma casa própria? Irmão, sobre isso, descansa o coração. Descansa que aqui você vai viver uns 80, 90 anos. Será que chega a uns 95? Não sei. Não, pastor? Ô, pastor, que, pelo amor de Deus, que falta de fé é essa? Amém, glória a Deus. Aqui a gente vive pouco. Vive pouco, irmão. Se tiver casa própria ou não, glória a Deus. Tem uma mansão maravilhosa sendo construída pra gente lá. E nem que for uma mansão, que seja um puxadinho, é lá, tá ótimo. Glória a Deus. Mas talvez as finanças estão te preocupando. Aí vem o Salmo 37, verso 5. Em que o salmista diz assim, olha, eu fui moço. Hoje eu sou velho. E tem uma coisa. Eu nunca vi um justo desamparado. Nem a descendência dele, porque a gente se preocupa com os filhos, né? Eu não tenho casa própria, não me preocupo nem um segundo. Irmão, isso não tira minha paz nem um segundo. Se tiver que pagar aluguel a vida inteira, eu estou em paz. Eu me preocupo com o João. Eu falo, oh Deus do céu, eu queria deixar alguma coisinha pro João, né? Mas aí eu leio a Bíblia e a Bíblia me fala assim, ó, eu nunca vi um justo desamparado e não precisa se preocupar com o João, porque eu também nunca vi a descendência de um justo mendigar o pão. Oh glória! Descansa o coração, querido. Se o problema é financeiro, descansa. Mas talvez o problema seja alguns nomes terríveis. O problema é câncer. Fala de câncer, a gente já dá até uma gastura, né? O problema é droga. O problema é o crack. O problema é depressão. Teu nome, depressão. O problema é ataque de pânico.
a gente fala, meu Deus do céu, são nomes que nos atormentam. Mas aí a gente recorre às Escrituras de novo. Te convido a abrir comigo Filipenses, capítulo 2. Que se é um nome que está te assustando, vamos lembrar o que a palavra diz. Filipenses 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Em outras versões, Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus está acima de depressão. Jesus está acima de câncer. Jesus está acima de crack. Jesus está acima de qualquer nome que se possa nomear aqui, querido. Lembre da palavra dele. Ele falou o seguinte: quando vocês forem orar, peçam no meu nome, porque ele está acima de tudo, querido. Josafá, ele ora lembrando as promessas de Deus. Ele vence o medo da manhã lembrando que Deus já falou. Talvez nessa noite você está preocupado com alguma coisa que está para acontecer. Deus está falando, filho, eu não tenho coisa nova para te falar. Lembra do que eu já falei. Medita no que já está escrito, medita naquilo que já é promessa. Porque passarão céus e terra, mas as palavras dele não passarão. Se ele falou, quer seja 2000 anos atrás, quer seja 4000 anos atrás, está de pé, ele sustenta a palavra dele e ela vai se cumprir na minha e na sua vida, querido. Josafá venceu o medo que ele tinha orando, lembrando que era Deus, lembrando da palavra dele. Aí depois, Josafá no verso 10, ele diz o seguinte, deixa eu voltar lá, né? No verso 10, Josafá diz o seguinte: mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujo território não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas não se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao que vieram expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Depois de lembrar quem é Deus, depois de lembrar do que a palavra de Deus diz, aí sim ele foi falar o problema para Deus. Ele não começa com problema. E geralmente a gente, quando vai orar, já começa com problema. Quando a gente começa com problema, a gente fica desesperado e a gente não consegue entender quem está nos ouvindo. Irmão, não é para fingir que nada está acontecendo. Mas primeiro lembra quem está te ouvindo. Lembra do que ele já te prometeu, depois você fala assim. Ele lembrou de tudo, falou, citou a palavra que já estava escrita, ele falou, Deus, e agora é o seguinte, tem 3 povos que estão vindo contra mim. E povo ingrato, Deus, porque quando a gente vinha do Egito, o Senhor não permitiu que a gente fosse lá lutar contra eles. E a gente se desviou deles, agora eles estão querendo tomar nossa terra. Não é para fingir que o problema não existe, mas é para melhorar a nossa oração, irmão. Não estou pregando aqui para que você tenha pensamento positivo. Não, a doença às vezes está aí. A angústia está aí. Não é para fingir que não tem nada, não é isso. Mas é para, antes de lembrar da angústia, antes de lembrar da doença, lembrar quem é o Deus que pode curar a doença e a angústia. É a diferença entre pensamento positivo e fé. Eu já falei isso daqui em outra ocasião. Eu ouvi essa historinha do pastor Luciano Subirá, que ele fala que fé e pensamento positivo são coisas diferentes. Ele explica isso falando sobre 2 vacas. 2 vaquinhas estão num pasto seco. Aquela grama parece ouro, de tão seca que está. Seco. E uma tinha pensamento positivo, a outra tinha fé.
Aí a vaquinha do pensamento positivo, ela fez o seguinte, ela pegou um Ray-Ban, lente verde, sabe óculos escuros, que tem a lente verde? Ela colocou, ela olhou para a grama, estava como? Verde. Falou, a grama tá verde, tá preocupada com o quê? Tá verde a grama, ela foi comer. Tá verde. Que grama verde. Isso é pensamento positivo, é maquiar uma situação como se ela não existisse. A outra vaquinha, não, ela tinha fé. A outra vaquinha pegou e falou o seguinte, essa grama não tá verde coisa nenhuma. Essa grama tá amarela, ela tá seca, e nós vamos comer ela do jeito que ela tá, mas tem o seguinte, Deus é poderoso, para amanhã esse pasto tá verde. Não é maquiar uma situação, é para falar como tá mesmo, é para contar o problema para Deus. Mas contar, já tendo sido abastecido de fé, lembrando quem Ele é e o que Ele prometeu. É para chegar para Deus e falar, Deus, o problema é esse, a situação é essa, eu não tenho como fazer, eu não sei o que fazer. É o que o verso 12 do capítulo 20 vai dizer. Josafá fala o seguinte para Deus, Deus, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Abre o jogo com Deus. Oh Deus, meu problema é um pecado. Deus, e que pecado bom, Jesus eterno, não consigo soltar não, Jesus. O pecado é bom, irmão. Se não fosse bom, a gente não fazia. Não é bom falar dos outros quando você tem uma fofoca quente? Eita. Não essa pessoa que está do seu lado, ela não faz isso não. Estou falando de você mesmo. Essa fofoca maravilhosa do pastor Fantini. Não dá aquela vontade de falar, e quando você fala, você não se sente importante. Eita, falei uma coisa que ninguém sabia. Não é? Não adianta disfarçar não, que eu sei que você sabe o que é. O pecado é bom, querido. Mas às vezes nós temos que chegar para Deus e falar, Deus, olha, é o seguinte, esse pecado está sendo bom demais. Deus, eu preciso soltar esse pecado. E abre o jogo, fala com Ele. Esse problema é com o filho, fala, Deus, meu filho está dando trabalho, está acontecendo isso. Mas antes, seja abastecido de fé, lembrando quem está ouvindo sua oração, lembrando que Ele já te prometeu acerca do assunto que você vai falar, e depois, fala o que tem que falar. Fala, irmão, não tenha medo não. No Salmo 145, verso 18, diz que o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam com sinceridade. Uma vez tinha uma roda de oração, um grupo de jovens, e tinha um jovem novo convertido e tinha os outros, né? E o novo convertido, ele era igual eu, gostava de um rap, tal, de uma música, tá. E ele tinha acabado de entrar na igreja. Aí o líder jovem falou assim, ó, vamos orar e cada um ora um pouquinho. E aí foi um orando, excelentíssimo e amado Deus. Aí o outro, soberano excelso, criador de tudo. Aí o outro, Deus, no beneplácito da tua vontade e presciência. E foi indo. Aí chegou nele, ele orou, ele pegou e falou assim, ó Deus, nós é tudo vacilão mesmo, na hora H nós dá para trás, Deus, perdoa nós aí. Talvez tenha sido a única oração que ele ouviu. Porque Deus está perto de quem o invoca com sinceridade. Então fala, abre o jogo com Deus. Conversa com Ele. Se Jesus, querido, que era Deus, Ele passava a noite inteira orando, falando com o Pai, o que os dois já sabiam. E Ele passava a noite inteira orando, falando com o Pai. Por que a gente tem restrições? Ou a gente fala com o Pai de uma forma que a gente não quer mostrar a nossa fraqueza para Ele. A gente não quer mostrar que a gente está abalado para Ele. Quando na verdade a Bíblia diz que Ele se lembra da nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Josafá abriu o jogo, falou, ó Deus, é isso mesmo que está acontecendo, estão vindo contra nós. E aí o resultado foi um só. Verso 15 e verso 17. Quando o Senhor diz assim, olha, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Até Deus concorda que o problema é grande mesmo. Falou, não fica desanimado por esse exército enorme. Quero lembrar para vocês que o exército é grande, viu? Não fica desanimado com esse problema que o filho está dando. Esse problema é terrível, mas não desanima.
Não fica desanimado com a falta de emprego. Eu sei que está 2 meses já que você não consegue acertar direito suas contas, mas fica em paz. Nem Deus maqueia o problema, a gente quer maquiar. Aí ele fala, pois a batalha, quando você lembra quem eu sou, quando você lembra do que eu já te prometi, e quando você é verdadeiro comigo, a batalha já não é mais sua. Você tem pai, a batalha é minha, diz o Senhor. Você tem pai, querido. Você tem pai, minha irmã. Você tem pai, meu irmão. Lembra quem é o seu pai. Porque ele vem e diz, nessa peleja não tereis que pelejar. A guerra não é de vocês. A guerra é minha, diz o Senhor dos Exércitos. O amanhã não precisa ter medo do que vai acontecer. O amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Ele. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre. Amanhã Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o único no universo que pega o pecador, vai lá no ontem e apaga o pecado dele. Ele volta no hoje e fala, você está perdoado por ontem, fica em paz. O pecador está angustiado, ele vai no amanhã, resolve o problema, volta e fala, fica tranquilo, você não tem que pelejar não, já está tudo certo lá na frente. Querido, descansa o coração. Quando você abre o jogo com Deus, quando você lembra quem Ele é, quando você lembra das palavras e promessas dEle, a batalha é compartilhada, não é mais sua. Não vá para o amanhã achando que é você que vai resolver as coisas. Não vá para o amanhã achando que a resposta está na sua mão, achando que a solução está na sua mão. Não está. Está na mão dele. E glória a Deus, porque está na mão do Deus Todo-Poderoso. Nosso problema não é mais nosso. É compartilhado. E do amanhã, Deus está cuidando. Amém, meu irmão? Se coloque de pé. Nós vimos que nós temos que lembrar que é o nosso Deus, amém? Temos que lembrar da palavra dele, amém? Temos que abrir o jogo com ele, amém? Então o que está faltando? A gente orar igual Josafá orou. Feche seus olhos. Pensa aí no problema. O que é que está te tirando o sono? O que é de amanhã que está te tirando a paz hoje? Qual que é a situação? Qual que é a dificuldade? Qual que é o exército enorme que está para ter um encontro contigo e você está aí preocupado? É família? É filho? É doença? É emprego? É ministério? O que é que está te afligindo? É o casamento? O que é? Coloca agora diante de Deus. Mas antes de falar do problema, você pode ir adorar a Deus por alguns minutos agora, falar a grandeza dEle, a majestade dEle, o poder dEle, no nome de Jesus? Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é grandioso, força e poder estão nas tuas mãos, Pai. Basta uma palavra tua e tudo volta ao lugar, Pai. O Senhor é aquele que transforma a morte em vida, desespero em esperança. O Senhor é aquele que nunca perdeu uma batalha sequer, e não é a nossa que o Senhor vai perder. Deus querido, o Senhor é aquele que foi até as últimas consequências para salvar a humanidade. O Senhor mesmo resolveu o nosso problema. O Senhor não mandou outro. O Senhor não terceirizou. O Senhor resolveu o problema do pecado do homem, ó Pai. Por um homem entrou o pecado, por outro saiu. O Senhor deu salvação, ó Pai, àqueles que te querem, àqueles que te aceitam. É o Senhor a quem recorremos nessa noite, Pai. Pai, ouve a oração de cada um que está sendo feita nesse lugar. Esse problema que o meu irmão, a minha irmã está apresentando diante do Senhor. Esse nome que está sendo dito aí, que é um nome que amedronta, é um nome que traz um peso, é um nome que traz angústia para o nosso hoje, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Deus querido, intervém nessa situação, intervém na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Tem misericórdia, Jesus, das nossas vidas. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Povo esse que às vezes erra, sim, que é falho, sim, como Josafá errou. Mas, ó Pai, é um povo que te quer, é um povo que te ama, é um povo que te busca, Jesus. Tem misericórdia de nós. E nos ajuda a batalhar essas batalhas. Nos ajuda a enfrentar esses exércitos enormes que vêm vindo contra nós, Pai.
Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas nessa noite os nossos olhos foram colocados no Senhor, ó Pai. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa rocha. Do Senhor vem a resposta, do Senhor vem a solução. Do Senhor, ó Pai, vem tudo o que nós precisamos. Na tua mão direita há domínio e poder. O Senhor está acima de todo principado, toda potestade. O Senhor está acima, ó Pai, de qualquer nome que se possa nomear no céu, na terra e embaixo dela, Pai. E nessa grandeza toda o Senhor decidiu habitar em nós, e por isso eu te agradeço muito, Pai. Obrigado, Jesus, porque o nosso amanhã está nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.